Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião virtual de todas as quartas-feiras. Quero dizer que ela está em caráter virtual devido ao momento de pandemia que estamos vivenciando, mas que ela ocorre sempre de maneira presencial. Eu sou Sandra da Mata Virgem e hoje, dia 10 de fevereiro de 2021, estamos dando início aos trabalhos da tarde, começando pela reunião do grupo de acolhimento fraterno que estarei coordenando. Prece inicial. Obrigada, Deus, energia primeira de todas as coisas, fluido divino, pelo dom da vida e pela oportunidade da reencarnação que nos foi oportunizada mais uma vez, para que pudéssemos dar continuidade ao nosso progresso moral, elevando assim a nossa condição espiritual. Que possamos, nesta existência, vislumbrarmos as lições que nos são necessárias diante de cada acontecimento que o cotidiano vier a nos apresentar, buscando, no modelo de conduta que tu nos enviastes, que é teu Filho Jesus, as orientações que nos são necessárias. Que possamos, com essas lições, alargar a nossa visão para percebermos que, mesmo diante de todo o caos, existem aprendizados e que podemos acessá-los se pararmos um pouco, se fizermos silêncio, se acalmarmos os nossos corações, se entrarmos em sintonia com o nosso eu interior, se abandonarmos ressentimentos, se abandonarmos rancores e começarmos a vibrar em benefício não somente de nós mesmos, mas, nesta tarde, exercitarmos a gratidão, a benevolência, a caridade para com as outras pessoas, enviando a todas elas as nossas melhores vibrações, para que todos aqueles que estão necessitando de amparo, de carinho, de aconchego, de esperança e amor, sejam auxiliados pelos espíritos benfeitores que nos serão enviados por Deus e por Jesus para nos assistir e nos orientar. Que assim seja. Dando continuidade aos nossos estudos do livro de bolso intitulado Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco, a lição de hoje é a de número 148, que em algarismo romano aparece assim: C, X, L, V, I e encontra-se nas páginas 177 e 178. Segue a leitura. Todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante desta fatalidade inevitável que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral passam, deixando resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção expungitiva e segue adiante encorajado. Caros companheiros, eu os convoco a escutarem esta lição mais de uma vez, para que o conteúdo nele abordado fique mais introjetado em cada um de nós. E só então passemos a responder às seguintes perguntas. O que Joana de Ângeles nos diz? E depois, o que temos a dizer sobre o que Joana de Ângeles nos coloca?
Boa sorte a todos. Olá! Agradecido pela oportunidade de compartilhar os ensinamentos de nossa doutrina a partir da lição 148 do livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Bem, quando da leitura da lição de hoje, me veio à mente a imagem de uma criança em roupas maltrapilhas, abandonada, desprotegida, triste, como muitas que existem pelo mundo, vítimas do descaso e da desumanidade do homem. Fica aqui, portanto, uma questão inicial. Por que sofremos? Na lição, Joana de Ângeles fala da passagem da humanidade por este mundo, com suas dificuldades, sofrimentos, dores, mas também apresenta essas vicissitudes como necessidade para o nosso processo de evolução moral e intelectual e também nos auxilia na fixação dos valores indispensáveis à felicidade real. Fomos a Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando fala sobre as diversas categorias de mundo habitados, uma explicação a essa nossa inquietação inicial, né? Lá fala da existência de diferentes mundos e que eles se encontram em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos habitantes. Para uma melhor compreensão, apesar de a espiritualidade dizer que não se pode fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, né, em razão do seu estado e de seu destino, pode apresentar uma pequena classificação gradual. Lá nós temos que existem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Bom, em resposta à nossa pergunta inicial do porquê sofremos, vamos entender um pouco a que categoria pertence esse nosso planeta Terra. Esse planeta ele está classificado nos mundos de provas e expiações, nos quais os espíritos aqui reencarnam para expiar seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução. Nesses mundos, o mal ainda é dominante entre os espíritos, embora já haja a prática do bem. Algumas espécies animais já demonstram certo grau de raciocínio e consciência. A exploração dos animais pelo ser humano e o desrespeito à natureza são preponderantes. E é por isso que o homem ainda é alvo de tantas misérias nesse mundo de provas e expiações. No entanto, como diz nossa veneranda irmã Joana de Ângeles no livro Oferenda, há quem diga que a Terra é um vale de lágrimas, numa atitude pessimista e recriminatória contra o planeta que nos serve de colo materno e que nos auxilia no processo evolutivo. Bem, a sabedoria divina diz que o objetivo de todo espírito é chegar à perfeição. Logo, os espíritos encarnados num determinado mundo não estão ligados a ele indefinidamente. Quando eles atingem um grau de evolução necessário, passa para outros mundos mais avançados e assim sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações nas quais eles encontram elementos de progresso proporcionais à sua evolução. Joana de Ângeles também, no livro Florações Evangélicas, nos diz que a dor é a mensageira da esperança e que devemos recebê-la, paciente, seja quais forem as circunstâncias em que a defrontemos. Temos que entender ainda que a dor, em qualquer situação, jamais funciona como punição, visto que sua finalidade não é punitiva, mas sim educativa e corretora. A doutrina espírita nos ensina também que não existe fatalidade. Os espíritos reencarnam endividados entre si para o necessário reajustamento vinculado por compromissos para a própria evolução, pois todos nós reencarnamos para progredir, ressarcir delitos e libertar-nos das paixões inferiores. Portanto, estamos programados para a felicidade.
Diante disto, Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde, nos diz que devemos realizar a nossa tarefa com alegria, por mais inexpressivo que pareça, pois a vida se renova a cada momento, porque somos senhores dos nossos destinos, e Ele tem para nós como ponto de encontro o infinito. Jesus nos disse: meu reino não é deste mundo. Contudo, nos ensinou, com o sacrifício pessoal, a sairmos desse na direção daquele onde a felicidade já é uma realidade abençoada. Que assim seja. Segue a minha contribuição. Na lição de hoje, Joana, ela nos traz como tema central a questão da dor, fazendo-nos refletir sobre o lado pedagógico da mesma. De início, Joana ela vai iniciando o texto com uma afirmativa que coloca todos nós numa situação única, quando afirma que todos sofrem enquanto estão no mundo. Então, eu gostaria de questionar essa colocação que Joana fez. E me perguntei, viemos a este mundo apenas para sofrer? Qual o propósito, então, da vida? Joana coloca esta afirmativa porque ela parte de um princípio, ou seja, de que o planeta em que habitamos é um mundo de provas e expiações. E aí é muito difícil pensarmos se temos algum débito. Nós somos pessoas tão corretas, tão justas. Por que passamos por esses momentos de dor? Será que eu tenho algum débito? Porque eu não me acho com débito. Porém, é importante atentarmos para algumas ressalvas que Joana nos faz sobre a questão da dor. E ela diz que a dor, ela se apresenta com diferentes matizes, diferentes nuances. Ou seja, ela se apresenta de maneiras diferenciadas, com gradações diferentes para uns e para outros. Ou seja, a dor, ela não se apresenta de forma única, por mais que os eventos possam ser parecidos. A dor de cada um é dele mesmo e ninguém pode dimensionar. Joana, então, ela passa a descrever a dor como uma fatalidade inevitável e como uma injunção expungitiva, quer dizer, algo que estaríamos sentenciados a pagar e que não poderíamos, de maneira nenhuma, substituir, livrar-se dela. E aí eu fiquei a pensar, estaria eu sentenciada? Então eu fui para o Livro dos Espíritos. E lá no capítulo 5, que fala, no capítulo 6, item 5, que fala da escolha das provas, na pergunta 258, temos a seguinte indagação de Kardec aos espíritos. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre arbítrio. Mais adiante, na questão 259, Kardec pergunta: se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Os espíritos respondem: todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes
tudo o que nos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Então, para reforçar essas colocações do Livro dos Espíritos, Joana, ela vem nos dizendo na lição apresentada hoje que a dor ela serve para testar o nosso grau de elevação espiritual e que ela se torna mais perturbadora quando se extinguem os benefícios que o amor poderia nos proporcionar e quando não aprendemos a lidar com a dor de forma digna e confiante. E mais, deixa-nos claro que a dor, mesmo estando presente, ela é passageira, porque advém de circunstâncias em que nos envolvemos ou que por ela nos deixamos envolver. E aí a nossa conselheira Joana, praticamente ela nos disse assim: não reclame, não blasfeme, não se considere infeliz. Aprenda a retirar as lições que as experiências vividas estão a te oferecer e segue o teu caminho, ajudando-te sempre. Meus companheiros, sei que no momento de pandemia, onde muitos estão passando por situações conflitantes e dolorosas, é muito difícil a gente ter essa percepção que a dor pode nos trazer. Ou seja, o lado positivo que a dor pode nos trazer. Mas precisamos exercitar cotidianamente o nosso autoconhecimento e termos sempre a coragem de nos perguntar: o que preciso aprender com isso que está acontecendo comigo? Até que ponto eu não estou contribuindo para que essa situação viesse a se estabelecer? O que preciso fazer para reverter a situação de maneira menos danosa para todos os que estão envolvidos? Vejamos que esse tipo de atitude que o Espiritismo nos traz é uma mudança de paradigma. Porque durante muito tempo nós aprendemos apenas a ver as desvantagens da dor. E o Espiritismo, ele nos mostra um outro paradigma, uma outra forma de encarar. E que se aprendermos com tudo o que nós vivenciamos, que isso vai acabar nos elevando a nível moral e espiritual, vai nos beneficiar. Então, toda e qualquer circunstância, quando bem recebida, quando bem analisada, ela sempre trará frutos positivos, que até você pode não ver imediatamente, mas que ela estará sendo trabalhada de uma maneira muito sutil e você só perceberá muito tempo depois qual foi o propósito daquela situação. Mas é imprescindível que a gente já comece a exercitar o nosso lado espiritual quando estivermos envolvidos, mergulhados na situação, que comecemos a pensar de imediato: o que esta situação está querendo me dizer? Está querendo que eu aprenda? Bom, todos nós estamos nesse exercício. E eu convido a todos vocês a exercitarem junto comigo essa lição durante toda essa semana, né? E durante todos os dias que o universo está a nos beneficiar com o dom da vida. Obrigada por me permitir partilhar essas minhas considerações com vocês. Chegamos ao término da primeira etapa das atividades da tarde. Aproveito o momento para agradecer
a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para que esta reunião do grupo de acolhimento fraterno pudesse acontecer. Aproveito também para convidar a todos que permaneçam conosco, porque os trabalhos continuam, mantendo a vibração mental elevada, para que possamos assistir espiritualmente não somente a nós mesmos, mas a todos aqueles que estão necessitando de amparo, de auxílio, de consolo, de ânimo para viver. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui, para esta atividade de amor, essa atividade do bem. Vamos falar hoje, refletir na lição do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição hoje é a 141, que nos fala da hospitalidade. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram os anjos. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 2. É provável que nem sempre disponha dos recursos necessários à hospedagem de companheiros da casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. Se a parentela ainda não se compraz contigo na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho que te recomenda servi-los. Nada razoável empilhar amigos em espaço irrisório, impondo-lhes constrangimentos à conta do bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Aqui e ali, surpreendemos os que vagueiam deserdados do apoio e convivência. Observa e tê-los hás no caminho a te pedir asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem te vai solucionar as necessidades de amanhã. Num carro de bênçãos, não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Esta mensagem maravilhosa, com esse título de hospitalidade, Emmanuel vem nos trazer, nos chamar a atenção, nos levando a refletir de que nem sempre estamos em condições de recebermos amigos, em nossos lares. Porque aqui, neste momento aqui, quando ele diz assim, é provável que nem sempre disponhas dos recursos necessários, significa que muitas vezes nós não estamos preparados para receber, Às vezes o amigo vem de surpresa, Ele vem sem nos avisar e aí nos pega desprevenidos, E nesse momento, se faz necessário a gente lembrar que quando nós vamos ser hóspedes em algum lugar que queiramos, ir, nós temos por obrigação de avisarmos antes, perguntarmos se tem condições de nos acolher, de nos receber. Porque possa ser que a pessoa, aquele amigo, não esteja em condições de nos receber e vai causar um constrangimento danado. Então, assim, não vai ser bom nem para quem vai nos hospedar e nem para nós que vamos estar chegando. Então, é recomendável, como diz André Luiz no livro Sinal Verde, quando ele fala dos hóspedes, que liguemos antes, que avisemos antes, que perguntemos antes, porque possa ser que o amigo não esteja em condições de nos receber. E nós não devemos nos sentir ofendidos se o amigo disser que não nos pode receber. Então, aqui mais adiante ele diz, olha que coisa importantíssima, se a parentela ainda não se compraz contigo na cultura da gentileza, se os nossos pais, nossos irmãos, nossos afetos,
dentro dos nossos lares, ainda não conseguem ser gentil, não podemos forçá-los que aceitem receber em nossa casa, né, alguém que eles não estão com vontade de receber, né, porque vai causar discórdia, né, entre aqueles que nós amamos, e nós não devemos fazer isso, porque praticar o evangelho, primeiro a gente tem que praticar com os de dentro de casa, com aqueles que compartilham conosco, né, o mesmo espaço. Então devemos ter cuidado, primeiro perguntar, né, a família, olha, alguém me ligou, né, é uma pessoa que está precisando, será que é possível nós recebermos em nosso lar? Se a resposta for sim, acolhemos, se for não, devemos com todo carinho, com todo cuidado, né, explicarmos para o amigo que não vai dar, que não vai poder, né, já pensou? A pessoa chegar em nosso lar, de repente, né, ser maltratado? Nós não vamos, né, nos sentir bem, porque não devemos, como diz Jesus, né, fazer ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito a nós. Então devemos muito ter cuidado em relação a isso. Muito interessante aqui quando Emmanuel nos chama a atenção dizendo assim, que não devemos, né, empilhar os amigos em espaço irrisório, né, impondo-lhes o constrangimento à conta do bem-querer. Por mais que nós amemos nossos amigos, né, se o nosso lar não está em condições, né, de recebê-los, nós não devemos trazê-los para a nossa casa, para colocar no chão, né, para colocar numa situação de constrangimento, porque nós não vamos nos sentir bem, né, em ver o nosso amigo dormindo no chão, né, passando frio. Então, assim, se não estamos em condições de recebê-los, é melhor dizermos que não podemos do que colocá-los, né, numa situação de constrangimento. Mas ele, mais adiante, aqui no próximo parágrafo, interessante que ele diz assim, ó, que todos nós, porém, podemos, né, descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Se nós não estamos em condições de hospedarmos, mas podemos, de alguma forma, procurar nos informar, saber de que forma nós podemos ajudar moralmente, né? Podemos, se tiver condições, de colocá-lo num hotel, né, numa pousada, para deixá-lo à vontade, né? Podemos também dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, saber o que é que está acontecendo, né? Tudo isso é ajuda, tudo isso significa também hospedar. E mais interessante aqui ainda, ele diz assim, que nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. O que Emmanuel está querendo dizer com isso, né? Que nem todos os desabrigados se classificam entre os que não têm teto, né? Os que caminham sem teto. Ele está querendo nos chamar a atenção que muitas pessoas, né, elas têm teto, né? Elas têm um abrigo, mas elas não têm o mais importante, né? O acolhimento, o amor, né? Às vezes vem de uma família que briga muito, né? Que não sabem compreender a necessidade do outro, não sabem ser carinhosos, não sabem dar amor. Então, ter teto nem sempre significa ter um lar, né? Então, nós temos que refletir como nós estamos sendo com os nossos. Será que nós estamos sendo, né, aqueles que sabemos acolher para que os nossos entes queridos não sejam irmãos que têm teto, mas que não têm lar, e que às vezes vai em busca de ser hóspede em alguma casa de algum amigo para receber o carinho e o afeto que não estão conseguindo encontrar em casa? Pensemos nisso, meus irmãos, porque Jesus quer que, em primeiro lugar, nós aprendamos a amar os nossos que caminham conosco dentro dos nossos lares. Então, devemos estar atentos, né, quando alguém nos procurar para pedir abrigo, para perguntar se pode passar uns dias conosco, né? Então procuremos
saber o que é que está acontecendo, porque de repente ele nem precisa de ir para o nosso lar, né, se abrigar, mas simplesmente de uma boa conversa, né, de um ombro amigo, onde ele possa falar, né, se desabafar, falar das suas dores, e nós coloquemos o nosso ouvido, né, com amor, com carinho, para escutar. Mas escutar e não ficar falando, porque muitas vezes o amigo que buscou a hospedaria, ele está precisando só falar, né? Que alguém os escute. E se der para falar, que falemos. E ao falar, que nós procuremos colocar em nossa voz, né? Naquele momento, sermos instrumento de luz do amor do nosso Mestre Jesus, para sabermos o que vamos dizer. Porque muitas vezes o amigo está precisando só de um pensamento de paz, como diz Emmanuel, né? Uma frase de coragem, de motivação, né? De força, que diga: meu amigo, você vai vencer, meu amigo, você pode, né, chegar longe, tá difícil hoje, mas amanhã pode ser melhor. Um gesto de carinho, um gesto de amizade. Isso é hospedagem moral, porque você está hospedando o seu amigo dentro do seu coração, né? Está hospedando dentro de nós, colocando em movimento o amor que Jesus pede que tenhamos para com o outro, né? Mas o que mais eu achei legal nesta lição, né, é aqui já finalizando, né, quando Emmanuel diz assim: às vezes aquele que hoje se ergue, né, se reergue com a tua migalha de amor, é quem te vai solucionar a necessidade de amanhã. No carro de bênçãos, não te digas inútil. Então, nós temos que nos lembrar sempre disso. Toda palavra de amor, todo encorajamento, tudo que nós podemos fazer de caridade moral, através da nossa palavra de amor e de carinho, de motivação, nós estamos fazendo, na verdade, para nós mesmos. Porque hoje nós estamos ajudando, mas amanhã, quem sabe, aquela mão que nós, né, ajudamos em algum momento se reerguer, também não será aquela que vai estar disposta, né, a nos levantar, a nos reerguer nos nossos momentos de dificuldades. Então nós nunca devemos esquecer de que o bem que a gente faz ao outro é a nós mesmos que nós estamos fazendo, né? Essas são as palavras do nosso Mestre Jesus. Todo o bem que a gente faz ao outro é o bem que nós fazemos a nós mesmos. E isso me faz lembrar a seguinte lição, que está no capítulo 13 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. A lição está no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade material e a caridade moral. Que diz assim, a irmã Rosália nos chama a atenção: amai, portanto, o vosso próximo, amai como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçados, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-los no mundo dos espíritos? Então, quando alguém vier nos procurar, seja numa caridade moral, seja numa caridade material, seja para hospedar, seja para, né, falarmos, dizermos uma palavra de encorajamento, de amor, devemos nos lembrar sempre que ali pode estar um irmão nosso, um pai nosso, né? Um amigo de uma outra existência, alguém que nos foi caro, porque a irmã Rosália também diz assim: se pudessem saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou? Chegarmos do outro lado, encontrarmos aqueles a quem nós ajudamos, né? Nos estendendo a mão, nos recebendo com amor e com alegria. E se fizermos o contrário? Que vergonha, né? Não teremos nós, que nos dizemos cristãos, ao negarmos de alguma forma a ajuda e do outro lado.
encontrá-los, né? Então devemos sempre nos lembrarmos dessa mensagem da irmã Rosália. Essa lição, ela me faz lembrar um fato muito interessante que aconteceu, né? Quando aqui no final, Emmanuel diz assim: ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Eu achei interessante esse final, né? Que ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração, que Emmanuel encerra aqui dessa forma. Me chamou a atenção para esse momento da pandemia que nós estamos vivendo, onde nós não estamos podendo, né, receber as pessoas, os amigos em nossos lares como fazíamos antes, e nem estamos podendo também irmos ser hóspedes na casa dos nossos amigos, né? Então a gente assim precisa ter muito cuidado, porque nesse momento está exigindo de nós pensarmos no outro, no que nós podemos levar para ele, né? Então, se nós não estamos podendo ir ao encontro dos amigos, mas que nós nos lembremos de fazer uma ligação, né? De procurar nos informar de fulano, né? Daquele amigo, como é que ele está, como é que ele se encontra, né? Se está precisando de alguma coisa, né? E que muitas vezes nesses dias a gente, por não estar podendo ir na casa do amigo ou o amigo vir em nosso lar, nós estamos, às vezes, esquecendo de observar, de saber dos amigos, o que ele está precisando. Eu digo isso porque, em muitos momentos, eu me percebo assim, né? E o mais incrível que me chamou a atenção foi a semana passada, uma amiga querida faleceu e na minha mente estava o tempo inteiro, né? Para eu ligar para ela, e, no entanto, eu não liguei. E aí ela faleceu. E eu fiquei, meu Deus, né? Por que eu não dei importância ao chamamento da minha mente, que estava pedindo para eu mandar uma mensagem para ela, saber como é que ela estava. Então nós estamos assim, né? Não estamos podendo ir, né? Nos hospedar, né? E fazer uma reunião, tomar um cafezinho, mas nós podemos lembrar de ligar, né? Para que o amigo não parta sem a nossa voz consoladora, confortadora, de dizer: meu amigo, tenha calma, esse tempo vai passar, logo logo nós vamos poder nos abraçar, logo logo você vai poder se hospedar em minha casa ou eu ir me hospedar em seu lar. Tenha paciência, tá bom? Confia que Jesus está no comando, ele não nos deixa sós, esse tempo vai passar e muitos de nós vamos voltar aos lares dos nossos amigos para nos hospedarmos e também abrir as nossas portas para receber com todo amor, com todo carinho, aqueles que nós amamos. Muita paz, meus amigos, muita luz a todos. Um grande abraço. Estimadas irmãs, estimados irmãos, com muita alegria saudamos cada participante dessa doutrinária em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E saudamos com a mensagem de Jesus no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 5 e 6. Que a paz seja em nossos lares. O livro de hoje é Vida Feliz, Fonte Viva. O nosso capítulo é o capítulo 94 e tem como título Capacete da Esperança. E aí, sempre, o nosso Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, toda essa coletânea dos livros, que eu chamo de livro de cabeceira, tem uma frase bíblica. E essa frase de hoje é do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. É bem curta. Diz assim: tendo por capacete a esperança na salvação. E o que Emmanuel quer dizer com isso? 3 palavras referem-se às nossas reflexões. A primeira palavra é capacete, esperança e salvação. O que seria esperança para nós? É a confiança em coisas boas
é a realização do que se deseja. E o que é salvação? É libertar-se das amarras, das nossas sombras, da materialidade que está impressa em nós. Ele usa uma palavra para definir capacete: proteção. Inicia-se assim: o capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Logo no início, ele vai nos orientar, nos direcionar para o entendimento e o discernimento das palavras de Paulo, interpretada por Emmanuel. Capacete, ele faz uma analogia que protege a nossa cabeça. E qual seria o nosso capacete espiritual para nos protegermos das vicissitudes, das dores, das agonias, dos desânimos? Qual seria? E vai além, vai nos colocar novamente. Sejamos esperançosos na salvação, que nós entendemos espíritas como libertação. E aí adianta o seu pensamento. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, cólera é a ira, aquele sentimento vingativo, de desordem, desunião, de rebater. O raciocínio, em muitas ocasiões, sofre assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Qual o significado? O que podemos aprender com as palavras de Emmanuel? Que ele vai dizer que todos nós estamos sujeitos constantemente à ira. E o assédio é como se fosse aquela obsessão para nos deixar esmorecido, enfraquecido, sem ânimo. Mas ele nos pede, em frente à luta pela vitória do bem. Em outro momento, ele nos fala: raio anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes. Aprendizes somos nós, da doutrina espírita, por as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Para compreendermos o que seria o Evangelho Salvador, o que seriam essas forças contrárias, Joana de Ângeles vai também nos oferecer uma contribuição, uma complementação de um entendimento maior. Ela vai dizer: quando o homem se resolve por modificar a conduta para melhor, ou seja, o Evangelho da Boa Nova, o Evangelho Salvador, libertador, parece defrontar uma conspiração, um assédio, um ataque geral contra os propósitos de enobrecimento. Olha como as palavras de Paulo, completadas por Emmanuel e ratificadas por Joana, nos dá o entendimento de que passamos por vicissitudes, passamos por ataques de desânimos e assédios, forças contrárias ao bem nos colocam em desequilíbrios e em perturbações, mas vai dizer que busquemos, pois, o Evangelho Salvador, busquemos, pois, nas palavras de Joana de Ângeles, as doutrinas enobrecedoras. E aí Emmanuel continua: a exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, fazendo o quê? Dispersando-lhe, desaparecendo-lhe os impulsos nobres, neutralizando, anulando, meus irmãos, os ideais de renovação. Então, por isso que ele pede o capacete, a proteção,
E vai nos dizer que é necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros, que significa nos embriões mimosos, delicados, aguardar a alegria e a coragem dos tristes com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfumes e beleza no jardim cheio de ramos nus. O que eles querem nos orientar? Que temos paciência, calma, esperança, as coisas mais singelas, as alegrias, as expectativas de dias melhores, de belezas e perfume para a nossa espiritualidade. Ele vai me dizer ainda, é imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante. Serena nossos corações, como Haroldo Dutra nos fala, serena nosso espírito por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas, situações em todas as particularidades do caminho. Por isso, talvez, o apóstolo Paulo não refere-se a uma touca protetora, um simples boné, como vai nos ouvir, um chapéu. Precisamos de uma couraça muito mais fortalecida para nos proteger do desânimo, da cólera, da ira, das coisas que nos enfraquecem, nos desânimos, nos esmorecimentos. Busca, ele vai dizer aqui, que o chapéu quase sempre indica passeio, lazer e descanso, e muitas vezes uma convenção da moda estabelecida. Ele vai nos confirmar capacete, porém, capacete sim, é a indumentária de luta, de esforço e defensiva. Ele vai nos dizer aí, por que esse couraço, esse capacete, essa proteção, para cada vez nos fortalecer? E qual seria esse capacete espiritual? A oração, a prece, a meditação, as doutrinárias, o trabalho no bem, o trabalho constantemente no bem, o auxílio necessitados, são essas as couraças para o fortalecimento da alma e a esperança para termos a libertação das nossas almas, dos nossos espíritos. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal. Nós todos somos esse discípulo, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo. Olha o que está dizendo, não temos mais tempo para pensar em nós mesmos. Não temos mais. E nem pode exigir demasiado repouso. Ele está nos conclamando, nos chamando a atenção, nos alertando, nada de repouso demasiado. Vamos em busca dessa melhoria espiritual. Quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho vivo e ativo e edificante. Finaliza assim: resguardemos, pois, o nosso pensamento com capacidade da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. E para compreendermos essas reflexões, pegamos o livro, então, de Minutos da Sabedoria, de Pastorino, que ele vai dizer assim: tenha bom ânimo e coragem, você vencerá todas as dificuldades. Jamais desanime, você há de vencer galhardamente todos os problemas, vicissitudes, o desânimo que lhe apresentarem. E vai nos dizer mais: não se deixe abater pelo desânimo. Reaja, irmão, com todas as suas forças e não se deixe esmagar pela incompreensão alheia. E Joana, para fortalecer esse pensamento de Emmanuel, que é através da couraça, a proteção física, mas mais do que física, a proteção espiritual, através da esperança, através da confiança e através muito mais para a libertação das nossas mazelas. Ela vai me dizer: difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade de verde palmas
quanto nestes momentos. Verdes palmas é a esperança em alegria. E o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer também uma complementariedade das palavras de Emmanuel, que a ideia central é couraça, proteção, não desanime, tenha fé e esperança para a libertação das nossas mazelas. Ele vai dizer aqui, no capítulo que fala, capítulo 19, a fé transporta a montanha, a fé, mãe da esperança e da caridade. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam como esta uma trindade inseparável. Continua e finaliza. Pregai pela vossa esperança firme, para que lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes, o desânimo, o esmorecimento, a falta de fé, a falta de todos os sentimentos que nos abatem, o abatimento espiritual da vida. Ele pede enfrentarmos todas as vicissitudes da vida. Por fim, essas palavras de Emmanuel nos conduzem ao entendimento do seguinte processo de entendimento e discernimento. Capacete da esperança. Ele vai nos dizer que precisamos de uma proteção. E a proteção espiritual é através da oração, da meditação, das leituras enobrecedoras, das doutrinárias e principalmente do trabalho útil, ativo e também edificante para combatermos o desânimo, o enfraquecimento e tenhamos, sim, a esperança de dias melhores nesse tempo de turbulência, porque Deus está no comando desse navio, desta barca, e principalmente tirar o desânimo dos nossos corações para que possamos ter o enfrentamento pela vitória do bem. Que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, que a doce paz do Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma quarta-feira reunidos no nosso Porto da Esperança. Bênçãos de luz para todos nós. Agradecemos a Sandra da Mata e Carlos Henrique por suas reflexões tão proveitosas à lição 148 do livro Vida Feliz, na reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Gratidão também a Valdeci Santana, na reunião doutrinária pelos comentários no livro Palavras de Vida Eterna, da lição intitulada Hospitalidade. E a Antônio Oscar, na reunião de assistência espiritual, refletindo sobre a lição Capacete da Esperança, do livro Fonte Viva. Nas 3 lições da tarde de hoje, os benfeitores Joana e Emmanuel nos trouxeram a temática do acolhimento, sendo que no Vida Feliz, acolher a doença, ou seja, que devemos passar as dificuldades, os desafios que nos acometem com resignação, disciplina e entendimento de que tudo que acontece conosco é para o nosso melhor e é consequência dos nossos atos. No Palavras de Vida Eterna, acolhimento das pessoas, mesmo daquelas que pensam diferente de nós, que devemos então descerrar as portas da alma e oferecer um acolhimento fraternal, mostrando compaixão e misericórdia por todos. E no Fonte Viva, acolhimento de atitudes cristãs, do trabalho incessante no bem, de serenidade, de paciência com todos, vestindo o capacete da esperança fiel. Sendo assim, após essas lições, nada mais apropriado que fechar as atividades da tarde vivenciando a terapia do amor, conduzida pelo nosso irmão Divaldo Franco, que nos ajuda a refletir sobre a necessidade de aprendermos a lidar com aqueles que nos magoaram ou foram magoados por nós, de perdoarmos, já que o perdão é um dos nossos grandes desafios nesse processo de acolhermos, de amarmos. E finalizaremos com uma música instrumental e belas paisagens. Lembramos a todos que os pacientes devem permanecer deitados das 16 às 17 horas, e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável
e aproveitemos a terapia do amor. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Lembre-se de alguém com quem você tem dificuldade de relacionamento. Alguém a quem você magoou, ou alguém que haja magoado você. Esta é a oportunidade de você fazer as pazes. Pense na pessoa. Concentre-se. Traga à margem do lago, nesta noite estrelada e bela. Traga. Observe curiosamente que ela chega. Olhe-a. Perceba-lhe o senho contraído, o rosto marcado, contrafeito. Acerque-se do seu inimigo. Saúde-o. Diga-lhe olá. Se ele não responder à sua saudação, não faz mal. Sorria. Distenda-lhe a mão. Se ele recusar, toque-o no ombro, mas tente segurar-lhe a mão. Olhe-o dos olhos e diga-lhe: desculpe-me. Eu não tive a intenção de magoar você. Desculpe-me. Ou melhor, perdoe-me. Eu desculpo você. Não há no meu mundo íntimo nenhum mal-estar a respeito de você. Deixe-me abraçá-lo. Abrace-o. Abrace-o com esse sentimento de vida, de quem está livre de mágoas, de ressentimentos profundos, com este sentimento de quem é livre e que ama. Abrace o seu inimigo. Transmita-lhe a sensação de bem-estar que está invadindo você. Note que ele muda de atitude, ele sorri. Peça-lhe outra vez: desculpe-me, perdoe-me. Você o vê diluir-se nos seus braços. E agora você volta ao bem-estar de antes. Quando carregamos mágoas, conduzimos lixo mental. Quando temos sentimentos negativos, é como se a máquina do nosso psiquismo estivesse com ferrugem danosa. Agora que você está só, inspire o ar maravilhoso desta noite, abençoada pelas estrelas. Inspirar, reter, expirar.
Música